Quando se fala em Umbanda, é preciso lembrar que existem muitas formas de viver a mesma fé. Todas nascem de uma base comum, a manifestação dos espíritos para a caridade. Mas ao longo do tempo, a religião cresceu, encontrou culturas diferentes, tradições diferentes, casas com fundamentos distintos, e daí surgiram várias vertentes. Entre elas, uma das mais conhecidas e também uma das mais debatidas é a Umbanda Omolocô. Hoje a compreensão caminha sobre o sentido dessa vertente, suas origens, seus fundamentos, sua ritualística, suas entidades e também as razões pelas quais ela ocupa um lugar tão importante dentro do universo umbandista. Entender a Umbanda Omolocô não é apenas decorar nomes ou listas, é perceber como a Umbanda, em sua expansão, absorveu elementos, preservou heranças e construiu identidades religiosas muito próprias. A Umbanda Omolocô também é conhecida como Umbanda Traçada. Esse nome já indica algo essencial. Trata-se de uma vertente em que há um cruzamento mais evidente entre fundamentos umbandistas e elementos ligados às tradições africanas, especialmente as do Omolocô. Não se trata de uma Umbanda uniforme em todos os terreiros, porque cada casa guarda sua raiz, sua linhagem e seus modos próprios de culto. Ainda assim, existem características muito reconhecíveis que ajudam a identificar essa corrente. Segundo o material de referência, essa vertente é fruto da umbandização de antigas casas de Omolocô. Não há registro preciso do primeiro local, nem da primeira data em que começou a ser praticada. Porém, sua fundamentação ganhou força a partir de 1950, no Rio de Janeiro, com o médium Tancredo da Silva Pinto, uma figura central quando se fala nessa tradição. Tancredo da Silva Pinto, nascido em 1904 e falecido em 1979, é lembrado como um dos grandes nomes da organização doutrinária da Umbanda Omolocô. Sua atuação ajudou a dar forma, linguagem e visibilidade a essa corrente. Além disso, os livros escritos por ele, as tendas fundadas por seus iniciados e também a obra Umbanda Omolocô, de Caio de Omolo, tornaram-se referências importantes para a divulgação dessa vertente. Mas o que distingue a Umbanda Omolocô de outras vertentes? Um dos primeiros pontos está na forma como ela compreende os orixás. Nessa tradição, há forte sincretismo entre orixás e santos católicos, algo muito presente em várias expressões religiosas brasileiras. Ao mesmo tempo, esses orixás mantêm vínculo com tradições africanas, principalmente com as do próprio Omolocô. Isso é muito importante. Aqui não se trata apenas de citar os nomes sagrados, mas de reconhecer uma herança litúrgica e simbólica mais próxima de matrizes africanas do que em algumas outras correntes umbandistas. De acordo com esse fundamento, são considerados 9 orixás principais: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Obaluayê, Iemanjá, Oxum, Iansã e Nanã. Cada um carrega seus campos de força, suas irradiações, seus atributos e seu papel espiritual dentro da vida religiosa da casa. A presença desses orixás estrutura o culto, inspira firmezas, orienta pontos cantados, define cores, elementos e vínculos com as linhas de trabalho. Outro ponto marcante está na organização das linhas de trabalho. Na Umbanda Omolocô, considera-se como linha cada tipo de entidade. Isso significa que a classificação espiritual se organiza muito pela natureza das falanges que atuam nos trabalhos. Assim, fala-se em linha de caboclos, linha de pretos velhos, linha de crianças, linha de baianos e outras. É uma forma prática e ritual de entender como os espíritos se manifestam e servem à caridade. Nas giras e trabalhos dessa vertente, diversas entidades podem atuar. O material destaca a presença de falangeiros de orixá, caboclos e caboclas, pretos velhos e pretas velhas, crianças, boiadeiros, baianos e baianas, marinheiros, sereias, ciganos e ciganas, esos, pombagiras e malandros. Essa diversidade mostra uma Umbanda de ampla manifestação espiritual, onde diferentes campos vibratórios servem ao equilíbrio, à orientação, ao descarrego, à proteção e ao amparo dos necessitados. É importante compreender que, na vivência religiosa, essas entidades não aparecem como personagens folclóricos, mas como consciências espirituais atuantes. O caboclo traz a força da mata, da firmeza da direção. O preto velho vem com humildade, sabedoria, paciência e cura moral. A
criança manifesta pureza, alegria e quebra de cargas densas. O boiadeiro abre caminhos e conduz. O baiano movimenta com firmeza e acolhimento. O marinheiro trabalha o emocional. O cigano toca liberdade e prosperidade. E os guardiões, como Ezus e Pombagiras, atuam em campos de defesa, justiça e desmanche de negatividades, conforme os fundamentos de cada casa. Na ritualística, a Umbanda Omolocô também apresenta traços muito característicos. Embora a roupa branca seja a vestimenta principal dos médiuns, aceita-se o uso de roupas de outras cores pelas entidades. Além disso, podem ser utilizados complementos ritualísticos, como capas, cocares e outros elementos simbólicos, bem como instrumentos próprios, como espada, machado, arco e lança, sempre conforme a vibração da entidade e a tradição da casa. Essa riqueza visual e simbólica acompanha uma prática litúrgica ampla. Nessa vertente, encontra-se o uso de guias, imagens, fumo, defumadores, velas, bebidas, cristais, incensos, pontos riscados e atabaques. Cada um desses elementos cumpre uma função dentro do trabalho espiritual. A guia identifica vínculo e proteção. A vela firma intenção e irradiação. O defumador limpa o ambiente. O ponto riscado ancora a força da entidade. O atabaque chama, sustenta e organiza a corrente. Nada disso é mero adorno. Tudo tem fundamento quando bem utilizado. Um aspecto que costuma gerar debates é o fato de que, na Umbanda Omolocô, também podem existir cerimônias de iniciação e avanço de grau semelhantes às praticadas no Omolocô, incluindo o sacrifício de animais, segundo o documento utilizado como base. Esse é um tema sensível e que precisa ser tratado com seriedade, sem sensacionalismo e sem generalizações. Nem toda Umbanda pratica da mesma maneira e nem todo terreiro de Umbanda Omolocô organiza seus ritos de forma idêntica. O mais correto é compreender que essa informação se refere a fundamentos presentes em certas casas e linhagens dessa vertente, dentro de sua tradição específica. Por isso, falar de Umbanda Omolocô exige cuidado para não cair em simplificações. Há quem tente resumir tudo com rótulos, como se fosse possível encaixar a experiência religiosa inteira em uma frase curta. Mas uma vertente é vivida no terreiro, na disciplina mediúnica, na transmissão oral, no respeito à ancestralidade, na observância dos ritos, na conduta moral e no serviço espiritual. Livro ensina, sim, história ajuda, sim, mas fundamento também se aprende no silêncio, na convivência e no compromisso com a corrente. E quando se compara a Umbanda Omolocô com outras vertentes, algumas diferenças ficam mais visíveis. Em certas correntes mais próximas de uma Umbanda branca ou kardecista, por exemplo, os atabaques podem não ser usados, o culto aos orixás pode ser menor ou até inexistente e a ritualística tende a ser mais sóbria. Já na Umbanda Omolocô, vê-se uma presença mais forte de elementos litúrgicos, de musicalidade ritual, de vínculos com tradições africanas e de uma diversidade maior de entidades em trabalho. Ao mesmo tempo, ela também se distingue de outras formas traçadas, como Umbanda Almas e Angola ou Umbandomblé, embora compartilhe com elas alguns elementos de cruzamento ritual. A singularidade da Umbanda Omolocô está justamente no peso de sua própria raiz histórica, na influência de Tancredo da Silva Pinto, no modo como organiza seus trabalhos e na maneira como preserva fundamentos associados ao Omolocô dentro de uma identidade assumidamente umbandista. Os livros doutrinários atribuídos a essa vertente mostram também o esforço de sistematização de seus fundamentos. Entre eles, o material menciona obras como A Origem de Umbanda, As Mirongas da Umbanda, Cabala Umbandista, Camba de Umbanda, Doutrina e Ritual de Umbanda, Fundamentos da Umbanda, Impressionantes Cerimônias da Umbanda, Tecnologia Ocultista de Umbanda no Brasil e Umbanda, Guia e Ritual para a Organização de Terreiros. Esse conjunto revela uma preocupação com doutrina, prática ritual, organização do terreiro e compreensão do invisível. No fundo, a Umbanda Omolocô mostra como a Umbanda brasileira não nasceu para ser uma experiência única e engessada. Ela é plural, ela se movimenta, ela dialoga com heranças africanas, indígenas, católicas e espirituais. Mas essa pluralidade não deveria apagar sua essência. O próprio texto base lembra algo precioso. Por mais que existam muitas Umbanda, a humildade, a caridade e o trabalho dos espíritos em favor dos necessitados jamais podem ser esquecidos.
Então, ao olhar para a Umbanda ou Molocô, o mais importante é enxergar além da curiosidade superficial. É reconhecer uma corrente religiosa com história, doutrina, prática, ancestralidade e responsabilidade espiritual. É entender que suas vestes, seus cantos, seus atabaques, seus pontos e suas entidades formam um corpo ritual coerente dentro de uma tradição específica. E é também lembrar que toda verdadeira prática religiosa deve conduzir à elevação moral, ao respeito e à caridade. Que a reflexão sobre essa vertente desperte respeito pelas diferenças legítimas dentro da religião e, ao mesmo tempo, fortaleça aquilo que une os bons caminhos da Umbanda: fé, seriedade, caridade, verdade espiritual e compromisso com o sagrado. Porque acima dos nomes das correntes, permanece o chamado maior de servir à luz, amparar os necessitados e levar adiante, com dignidade, a bandeira de Oxalá.